Muito bem-vinda, esse é mais um vídeo de consciência feminina. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Dai Rodrigues, mentora e terapeuta em consciência feminina aplicada à sua vida de dentro para fora. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que eu vejo pouco debatido na internet, aqui em qualquer outro lugar, mas que vai te devolver esse lugar de poder pessoal. E quando eu falo de poder pessoal, eu não estou falando de algo místico, de energia, dessa coisa mais cósmica, mas sim de práticas, de formas de direcionar o que você pensa e sente diante da sua vida. É um jeito novo de se posicionar. E pensando nisso, o tema centramento. O que seria o centramento? Centramento é você estar aqui no presente hoje, com você mesma, se sentindo bem, porque isso vai te devolver o poder pessoal. Por quê? Quando você está em centramento, imagine que aqui é a barra do centramento, você está aqui no meio. Aqui está o seu passado e aqui está o seu futuro. Quando você não está em centramento, você vive demais no passado ou se coloca demais idealizando um futuro, e isso tira você do presente, onde você poderia estar corrigindo problemas, ressignificando o seu passado e construindo o seu futuro de forma mais clara, porque você está preso idealizando ou vivendo coisas que não estão mais na sua vida hoje. E para te devolver esse centramento, nada melhor do que você pensar no agora. O que você pode resolver no agora? Ou mais, você poderia começar se observando. Você vive mais em qual desses tempos do seu centramento? Você vive o presente? Você vive demais no passado ou pensa demais no futuro? Quando você sai do seu centramento, você não consegue tomar decisões e ver com clareza o que você poderia corrigir em relação ao que sente ao seu passado, e também não consegue construir algo no seu futuro, porque você está perdendo o seu tempo do presente, do agora, onde você está. Quando você tem consciência do seu poder no agora, você retorna para cá, mas não para se julgar, não para se sentir mal. Muito pelo contrário, mas para se posicionar diante das coisas que você sente e diante das coisas que você quer. Então, estar aqui no presente vai te devolver essa autonomia de correção, de crescimento, de superação de coisas que você talvez viveu, porque é no presente que você pode resolver as coisas e não no passado e tampouco no futuro. Quando você não está em centramento, você vive o que eu chamo de procrastinação emocional. Você não consegue ter clareza do que você pode fazer no aqui e agora. Então você procrastina ruminando o passado, lembrando de pessoas, construindo respostas que você deveria ter dado e não deu, e você mais uma vez perde o seu poder do presente. E quando você está demais se colocando no futuro, você julga o seu presente, você se sente desconectada, muitas vezes você se sente desalinhada. Você começa a se criticar por não estar onde você acha que deveria estar, e mais uma vez você perde o seu poder consciente de observar no agora o que você poderia usar como recurso para curar o seu passado e construir o seu futuro de forma consciente, autorresponsável e direcionada. Existem alguns hábitos invisíveis que contribuem para que você saia do seu centramento e viva ou demais no passado ou demais pensando no futuro. Esses aqui que eu vou te contar, mas antes de te contar eles, eu quero que você perceba que isso tira o seu poder pessoal, tira o seu brilho, tira a sua energia, o seu astral mesmo de estar aqui e agora resolvendo as coisas para você, tanto no passado quanto no futuro. E um dos hábitos invisíveis que colaboram com a falta de presença e consciência sua aqui no presente é ficar pensando demais no passado. É ouvir demais a sua mente, que está presa a situações, a respostas, a pessoas do passado. Quando você faz isso, você perde o seu poder pessoal do aqui e agora e de como se posicionar diante disso. O que você escolhe para a sua vida? Ao invés de ficar sentindo e relembrando essas coisas, essas pessoas, essas experiências. Percebe que isso vai impactar o seu futuro?
Quando você pensa demais e vive demais no passado, você não consegue construir um futuro claro, porque você não está aqui e agora, conversando melhor com esse passado. Você está sendo o passado e colocando ele novamente no seu futuro. Então você vai de alguma forma reviver isso amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, porque você não conversou no seu passado, no aqui e agora, no seu centramento. Esse hábito invisível de pensar demais, de remoer demais, afeta o quê? O seu hábito emocional. E o seu hábito emocional, ele se torna aquilo que você pensa. Isso gera em você um jeito de sentir e viver. Por exemplo, você pensa demais numa relação sua que acabou, do passado. Você remoe, você revive, você lembra de circunstâncias que te afetaram e fica ruminando aquilo no seu presente. Isso vai mexer no seu presente, na sua intensidade de viver, na sua energia pessoal. Então, se essas lembranças te deixam tristes, te deixam para baixo, aqui no presente você vai ficar confusa, vai ficar uma pessoa para baixo, vai ficar talvez aí ansiosa. Isso afeta no modo como você se sente e vive aqui no presente. Percebe como isso te afeta e você não consegue construir um futuro? Agora levando para o outro ponto, quando você vive demais pensando no futuro que você queria ter, na casa que você queria viver, no bairro que você gostaria de morar, quando você idealiza demais isso e você afeta o seu presente, você condena o seu presente. Você acha que o que você está vivendo aqui não é o suficiente, não te atende. Então você começa a criar uma ponte dolorosa disso e não consegue sair do presente e construir um futuro claro, porque você está vivendo na idealização perfeita do que você queria viver. E não é assim, é no seu presente que você tem o poder de ver quais recursos você tem e como você vai construir ponte para a mulher que você quer ser agora e no seu futuro. Esses hábitos mentais, esses hábitos emocionais desfocados do seu presente, do seu agora, eles vão contribuir para hábitos comportamentais. Você vai agir de acordo com o que pensa e sente aqui no seu presente. Então, se você pensa demais no futuro, e se você pesa isso de um jeito como algo distante, você critica a sua realidade, ou você vive demais no passado, lembrando de pessoas, de coisas, os seus hábitos comportamentais no presente vão ser baseados naquilo que você sente e pensa independente do tempo, porque o seu cérebro, ele não sabe identificar presente, passado e futuro. Quando você usa essa consciência ao seu favor aqui no seu centramento, tendo noção do seu presente, do seu poder de agora, de trabalhar o seu passado e o seu futuro, você trabalha melhor os seus hábitos energéticos. E esses hábitos energéticos, tirando do misticismo e trazendo para a consciência, é você ser mais grata, você se conectar melhor com a sua consciência, com a sua espiritualidade, com os mecanismos que vão te dar poder de entender o seu passado e construir melhor o seu futuro. Você volta para o presente, mais presente. E daí você consegue se sustentar e se posicionar diante do que passou e diante do que você quer, porque você está escolhendo de um lugar presente, que é no aqui e agora, e isso que é o seu centramento. O que eu quero que você perceba é que independente de onde você está, que você observe se você está no seu centramento ou se você está usando ele para viver demais no passado ou no futuro. E a partir disso, dessa autoobservação, que você volte para cá e perceba os seus estados emocionais, como eles estão afetando o seu jeito de ser e viver e de construir a sua vida mais coerente e alinhada com o que você espera, e não com o que você passou ou com o que você idealiza. Um dos princípios da consciência feminina, quando ela está ativada e aplicada, é entender que a sua emoção ela é informação de quem você é e da vida que você está construindo para você. Então, ela é um portal. Então, quando você se auto-observa, você consegue identificar os seus mecanismos, os seus pontos e as suas respostas e consegue construir isso com mais clareza, entende? Percebe? Como a sua emoção ela é informação? Então, devolvendo para o aqui e agora, para o seu centramento, como você se sente diante da sua vida? Como você interpreta o seu passado?
E como você imagina o seu futuro, mas imaginando aqui de um lugar presente, de um lugar onde você está centrada em você aqui e agora. Quero que você observe essa emoção, como ela faz você interpretar a sua realidade e como isso se constrói no seu comportamento, como isso constrói através do seu comportamento a sua realidade no aqui e agora. Como você interpreta tudo isso? Como você deve fazer bom uso do seu centramento e estar aqui e agora para corrigir a sua vida, sem condenar, sem julgar, sem sentir um peso, mas sim com presença em quem você é agora. Observa a partir de agora como está o seu humor, a sua disposição, como é que está a sua percepção diante de quem você é, da sua vida, das suas experiências. Isso é estar centrada, isso é estar presente. E isso também mexe com a sua autoestima, com a sua autoconfiança e também com a sua autoimagem, que muitas vezes a gente age no automático, está lá vivendo o passado ou idealizando o futuro e esquece do nosso poder no aqui e agora. E quando a gente volta para o agora, a gente usa a consciência para sugerir novos caminhos para que a gente melhore o que a gente entende do nosso passado e construa um futuro mais coerente com aquilo que a gente quer ser. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida também e também me segue no Instagram, porque lá também eu dou alguns direcionamentos de consciência feminina. Hoje eu vou ficando por aqui, eu espero ter contribuído para o seu crescimento com esse título de hoje que foi Centramento. Até a próxima, beijos!